O podcast desta semana é da empresa Decisões e Soluções. É uma rede nacional presente em todo o país, com atividade a incidir principalmente na intervenção de crédito, mediação imobiliária e de seguros. No fundo, a DIS vai à procura no mercado segurador, bancário e imobiliário das melhores soluções. Isto à medida das necessidades dos seus clientes. E a nossa convidada hoje é Mónica Gonçalves, licenciada em Gestão pela Faculdade de Economia do Porto, é diretora e gestora de equipas nas lojas de Gaia, na Avenida da República, e Matosinhos, na Senhora da Hora. Bem, muito bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Nós agradecemos que esteja aqui então a falar e vamos já direto ao assunto, porque há muitas perguntas, nós compilamos aqui algumas. A Mónica é a melhor pessoa para nos dizer quais são as principais questões dos portugueses quando recorrem aos seus serviços. Quando as famílias portuguesas recorrem aos nossos serviços, a ideia é conseguirem uma solução 360. Há uma imensa falta de literacia financeira em Portugal. Aceder a um crédito, comprar uma casa, os próprios seguros, o conceito do seguro e para que é que serve, não são conceitos muito divulgados e tratados nas escolas. Não significa que as pessoas não percebam porque não querem, mas porque não têm informação básica daquilo a que devem estar atentas. Exato. O que é que acontece? Ficam muito expostas àquilo que são as estratégias dos bancos, as estratégias dos seguros e mesmo há alguma incapacidade no momento de fazer um contrato de promessa, compra e venda, saber o que é necessário, o que é que legalmente tem que ser feito e não tem. Por isso, aquilo que os clientes procuram na nossa empresa é alguma literacia financeira, é aconselhamento no sentido, e daí o nome Decisões e Soluções, no sentido de obter várias soluções, até porque nós somos um player que no mercado trabalha com a banca toda em geral, com as seguradoras todas em geral. A ideia é o cliente num sítio só, poder ver todas as soluções, ter alguma literacia financeira e fazer um fato à medida, e isso é que é extremamente importante, porque nós quando nos dirigimos a uma instituição financeira ou quando queremos fazer um seguro, algo nos é incutido, algo nos é vendido. O nosso serviço é exatamente ao contrário, é perceber as necessidades do cliente, perceber o que existe no mercado e juntar essa solução. Aliás, uma missão que nós temos e que muito nos tem agradado a convite a algumas empresas, nós temos sido convidados por algumas empresas no sentido de darmos alguma literacia financeira aos colaboradores, aos trabalhadores, que muitas vezes necessitam de alguma ajuda e pedem às entidades patronais, e nós vamos lá com um programa. O importante não é quanto ganhamos, é da forma como nós gastamos. Por isso, todo este serviço é completamente gratuito, não tem qualquer tipo de custo para o cliente, por isso é uma relação de win-win, é estar informado e decidir, mas estando bem informado. Essas relações são sempre as melhores, isso é certo e sabido. Falou há pouco, Natal, literacia, a falta dela, que é uma verdade, e no fato feito à medida, que isso é ótimo, personalizar, porque às vezes são nuances pequenas. Então, dê-nos um caso prático, vá. O que é eu chego, Mónica, por favor, eu quero uma habitação, comprar uma habitação. Qual seria a melhor sugestão para mim? Agora invento um perfil, porque eu não sei, esteja à vontade, para eu perceber um pouquinho. Sim. Logo por aí detecta-se logo um problema generalizado, que é no que toca a escolher, no que toca a comprar ou até arrendar uma habitação, as famílias portuguesas tendem a começar pelo telhado em vez dos alicerces. E o que é que eu quero dizer com isso? Partem logo para a procura de uma casa, quando a primeira coisa que devem fazer é um enquadramento financeiro. E isto, se corre tudo bem, não se nota. Se as coisas não correm tão bem, as pessoas sentem essa necessidade. Por isso, o primeiro conselho que eu dou é contactarem um especialista. Um especialista que, e isto não é puxar a brasa à Decisões e Soluções, mas efetivamente a nossa missão e o nosso serviço é esse, 360, é eu poder dirigir-me a um especialista e ter um enquadramento, quer financeiro, ou seja, começar logo por calcular taxas de esforço, ver a viabilidade bancária e, acima de tudo, ver qual é a possibilidade de termos um despacho efetivo. E porquê é que eu falo nisto? Porque a grande maioria dos clientes chega até nós com uma ideia de quanto é que quer pagar, com uma pré-aprovação, e eu vou-lhe chamar pré-aprovação porque é algo comercial. Sim.
que não implica nada, que não garante nada aos clientes, e chegamos ao ponto de ter clientes já com contratos de promessa, compra e venda feitos, sem terem em conta o financiamento, já com sinais dados 10, 20, 30 mil euros, e depois chegarem à conclusão que nem sequer podem ter direito a um financiamento. Por isso, o conselho que eu dou é efetivamente esse, é o enquadramento financeiro, saber o preço por metro quadrado da zona onde vai comprar. No caso de pessoas mais jovens, lembrarem-se que a primeira casa nem sempre é a nossa casa para o resto da vida. Já não é isso, não é? Por isso, tratar também essa situação como um possível investimento. E depois, pegando talvez no crédito mais utilizado pelos portugueses, que é o crédito de habitação, há uma prática de venda de spread e de venda de taxa. Essa cultura de venda faz com que as famílias portuguesas tenham um enorme número de serviços e de produtos, que é o cross-selling, associados. Exatamente. E que quando nós vamos a verificar a mensalidade total que pagam no final, que supostamente com uma taxa mais baixa, deveria ser mais baixa, com todos os produtos que têm associado acabam por ser mais altas. Por isso, é isso que nós fazemos com o cliente. Avaliar a necessidade que tem, avaliar o enquadramento daquilo que procura e os preços por metro quadrado daquela zona, aconselhá-los a fazer os seguros fora dos bancos, porque os bancos trabalham com uma seguradora e há todo um mercado com melhor proposta. Isso por vezes implica um spread um bocadinho maior, mas depois no final vai compensar, porque a prestação juntamente com os seguros mais baratos dá um valor inferior. E depois a maior dúvida agora tem a ver com que tipo de taxa escolher. Porque passamos de uma situação em que tivemos durante 10 anos a Euribor negativa, grande parte dos créditos são com taxas variáveis, e agora há aquela corrida aos bancos para as taxas fixas, numa altura em que a pior decisão que se pode fazer é fixar a taxa para todo o período do contrato. E porquê? Porque as taxas estão em máximos. Há um conceito que nem todas as famílias conhecem, que tem a ver com a taxa mista, e é talvez em cada 10 créditos 8 passam por aí, que é a possibilidade de, por algum tempo, e é aí que o cliente vai decidir, não é o que é imposto pelo banco, é das várias soluções, decidir 2, 3, 4, 5 anos, fixar por um período de tempo a taxa, aproveitando as taxas mais baixas, porque neste momento as taxas totais, Euribor mais spread, andam na ordem dos 5%, e há taxas mistas na ordem dos 2, 2.9, 2,5%. Grande diferença, não é? Uma diferença muito grande, o que permite às famílias durante algum período de tempo fixarem a taxa, daqui a 2 ou 3 anos poderem revê-la quando ela passar novamente a variável, porque há aqui diferenças de custos entre estar na taxa fixa e na taxa variável, e aí sim, com uma tendência e a perspectiva é que as taxas venham a descer, talvez daqui a 2 ou 3 anos seja mais benéfico verificar e aí sim ponderar, fixar para todo o contrato, e não só naquela, ou seja, verificar se é melhor fixar para o contrato todo e não agora na altura só nesta época em que as taxas estão em nível máximo. Por isso, a ideia aqui é contactarem um especialista, que lhe coloque todas essas situações, porque não há uma resposta correta. Cada consumidor, cada cliente é um consumidor e tem uma situação própria, e daí a ideia é estudar todos estes casos e verificar aquilo que é melhor para o cliente. Falou há pouco, lá está, deste fato feito à medida, que incorre muitas vezes, as pessoas incorrem em riscos, porque não têm essa tal literacia que falou, vão muito iludidos com o que podem e o que realmente querem, e vocês aí também, na parte dos seguros, a tal visão 360 é aplicada. O cliente como é que fica? Cria a mansão e depois vocês dão também uma boa opção, ninguém sai completamente down. Não, nós costumamos dizer que temos sempre uma boa solução, ou mantenha o que tem, ou procure uma solução melhor, ou existe melhor para poder fazer. Aqui a ideia é colocar à disposição do cliente, porque a informação existe em todo lado. A dificuldade das famílias portuguesas é muitas vezes conseguirem interpretar essa situação. Nós vemos imensos casos, e agora quando houve quase uma duplicação da prestação da casa, muitas famílias que tinham, para além de um crédito de habitação, o crédito automóvel, os cartões de crédito, imensas situações, não fazerem a mínima ideia da possibilidade de poderem consolidar os créditos, não
fazerem a mínima ideia de que muitas vezes negociar um seguro de cada vez não é tão benéfico como ter um mediador a consultar toda a carteira. Há aquela tendência ou aquele mito de que colocarmos tudo na mesma seguradora é melhor do que ter de seguradoras diferenciadas. É o que eu digo, cada caso é um caso. Cada banco e cada seguradora não deixam de ser empresas, certo, com um target, com um perfil de cliente, em que muitas vezes para um seguro automóvel o cliente enquadra-se numa seguradora, para um seguro de vida enquadra-se noutra. Falar, por exemplo, em seguro de vida, em imensas situações, sim, nós temos clientes a pouparem muito mais no seguro de vida afeto ao crédito de habitação do que propriamente até no juro. Perfeito. E esta noção não existe. Pois não, nós temos falsas noções. A venda do banco é essencialmente a realização do crédito. Tudo bem que querem fazer também o seguro de vida, mas por norma, cá fora, existem mais soluções com melhores coberturas em que as poupanças são enormes. Nós temos clientes que, quando vão verificar num contrato de 30 ou de 40 anos, conseguem poupanças superiores a 20 mil euros só no seguro de vida. Já para não falar a nível de coberturas, ok? Porque assim, eu acho que, numa forma geral, as pessoas não têm muita noção quando contratam um seguro do que efetivamente ele cobra ou não. Exato. Quando é que sabem isso? Normalmente quando algo acontece, e nós para ativarmos um seguro é porque algo de bom não aconteceu. Verdade. Okay? O seguro de vida ainda mais implica uma invalidez ou uma morte. Daí nós aconselhamos muito o cliente nesta situação. Porquê? Porque o caso de uma casa é uma compra muito emocional. Concordo consigo. Ok. O que é que significa? As pessoas estão muito focadas na casa e estão muito pouco focadas naquilo que é o seguro. Às vezes até é feito de forma muito branda, sem grandes explicações, porque o intuito é a casa. É o tem de ser, não é? É o tem de ser. Aquilo que nós tentamos fazer é mesmo isso. Quando falamos em fato à medida, é ponderar isso tudo. Por exemplo, num crédito de habitação, embora o banco possa emprestar até 90% do valor da escritura, não significa que a nível da avaliação o possa fazer. A maioria vai até aos 80, aos 85. A grande maioria dos clientes, quando escolhem um crédito, nem tem essa noção que isso existe. E às vezes optar por um banco que empresta 85 em relação a 80, em alturas em que a avaliação está muito ali no limite, é ténue, pode implicar a diferença do cliente gastar mais ou menos 500 euros, porque pode significar a troca de um banco já depois de pagar uma comissão de dossiê e de pagar uma comissão de avaliação. Por isso, isto é muito mais específico do que só uma taxa, do que só uma medida que tem de ser adotada. Sim, há muito mais escolha e realmente uma oferta que nós nem temos. Sim. Eu falo por mim, estou a aprender aqui coisas e muito boas. Não está fácil a vida hoje, não está. E acredito que muita gente bate à porta para falar do crédito consolidado. Eu chego, lá está mais uma vez, eu estou em todas. Chego e digo, tenho uma dívida para pagar o carro, tenho prestação da casa, fiz uma prestação para férias, valha-me Deus. Exatamente, isto está, olha, eu preciso de ajuda, preciso de um ar. Ajude-me, por favor. Pronto, neste momento vamos falar em 45% dos casos que chegam até nós implicam consolidações de crédito. Nós viemos de uma altura em que as taxas estavam baixas, viemos de uma altura, até o próprio confinamento colocou muita necessidade de consumir. Aliás, a inflação não veio também do nada, não é? Este aumento de consumo generalizado também levou a que os preços aumentassem. Tudo isto acabou por criar ali uma bola de neve em que para muitas famílias implica uma coisa que é o que eu peço mais que não adotem, que é o incumprimento. Okay? Mesmo com alguma e uma certa irresponsabilidade, não digo dos bancos, mas de algumas pessoas que também trabalham nos bancos, no sentido de dizer, deixe-se pagar que depois o banco é obrigado a arranjar-lhe uma solução. Nunca vão por aí. O incumprimento retira logo a base negocial às pessoas. Aquilo que muitas vezes as pessoas não sabem é que há hipótese de consolidar o crédito, mesmo através do crédito de habitação, onde a taxa é mais reduzida. E o que é que significa? Aquilo que nós tentamos fazer é o tal fato à medida, o tal enquadramento financeiro, no sentido de juntar todos os créditos. Ok, pode-me perguntar
mas isso implica às vezes alargamentos de prazo e no período todo do contrato pode implicar o pagamento de mais juros? Sim. Aliás, sim e não. Há situações em que não, há situações em que sim, mas também dá a capacidade às famílias de ganharem ali algum estofo, sim, de pagarem uma prestação mais baixa mensalmente e quiçá até fazer algum aforro que depois poderão utilizar para abater esse mesmo crédito. Okay? Por isso, a nível de consolidação, são créditos um bocadinho mais exigentes, os bancos têm mais alguma exigência, que é normal, mas também aproveitando o facto das avaliações imobiliárias dos imóveis estarem mais elevadas, dá ali algum desafogo e podermos consolidar essas prestações, esses créditos, na maioria das situações, e posso lhe dizer que por norma conseguimos poupanças entre 50% a 40% daquilo muito que as pessoas mesmo pagam em todos os créditos, em todos os seguros, porque depois há a componente de seguros também, que as pessoas não ligam tanto e há uma diferença muito substancial nisso. Por isso, a consolidação pode ser uma hipótese para muitas famílias. Já me está a apetecer então comprar uma casa. Vamos lá a isso. Quero comprar uma casa. Não é? Ou trocar, por exemplo. Quero trocar de casa. Como é que eu faço? Há um sentimento generalizado de que não é uma boa altura para comprar casa, ou para trocar de casa, ok? E na maioria das situações há muitos clientes que gostavam de trocar de casa, por várias situações, ou porque trocam de emprego, ou porque têm mais um filho. A necessidade de troca de casa é recorrente. Mas mesmo para quem vai comprar casa pela primeira vez, há muito uma ideia de que os preços estão elevados. Efetivamente, o preço por metro quadrado subiu, os preços estão mais elevados, há falta de oferta de imóveis no mercado, o que significa que os preços estão mais elevados. No entanto, se calhar há aqui duas situações que as pessoas não consideram. Primeiro, quem comprou casa há 10, 15 ou 20 anos também foi capaz de comprar uma casa por determinado valor e neste momento há situações em que elas valem o dobro e conseguem ser vendidas pelo dobro. Isso faz com que o cliente possa fazer algo tão simples como, na maioria das situações, a maioria dos nossos clientes vende o imóvel e quando vai comprar uma casa ainda vai contrair um empréstimo inferior ao que tinha. Porquê? Porque conseguiu realizar um valor bastante elevado com a venda do seu imóvel. Para quem não tem esta hipótese e comprou mais recentemente, também é importante fazer saber, porque eu acho que o mercado não tem muita noção disso, que existem no mercado bancário produtos específicos para a troca de casa, que implica ao cliente ficar com os dois empréstimos, embora um tenha ali um período de carência em capital e em juros, que faz com que tenha duas garantias, consegue adquirir a nova casa, ok? Mas durante 2 anos, devido a esse período de carência de capital e de juros, tem tempo para vender a casa com mais calma e o mercado talvez melhor, não é? Exatamente, por isso há aqui muitas situações em que o importante, eu volto a bater nesta questão, seja um enquadramento financeiro, ok? Qual é o ideal? O ideal é mesmo, recorrendo aos nossos serviços, nós temos a capacidade, até porque nós temos equipas na área imobiliária, na área de crédito e na área de seguros. Aquilo que acontece é, o cliente é enquadrado a nível imobiliário. A primeira coisa que é feita é uma avaliação do imóvel que existe, aí entra a equipa de crédito que vai verificar, mediante os dados da área imobiliária, a nível de financiamento, que soluções é que existem e como é que o pode fazer, e depois vem aí parte dos seguros também que vai fazer esse complemento, ok? Por isso, nada melhor do que entrar numa das nossas lojas, sentar-se, ter 2 ou 3 pessoas de uma equipa ali disponível e a única função que o cliente tem é ver todas as soluções em cima da mesa e aí sim poder decidir aquela com que se sente mais confortável, que é melhor para ele. Estava aqui a ver nas notas que gentilmente também nos cedeu e o belo trabalho que a nossa Angélica fez a recuperar aqui perguntas que os nossos ouvintes também aproveitam e fazem. Há algumas oportunidades aqui que os consumidores possam aproveitar com o novo programa do Governo. O que é que podemos destacar, por assim dizer, do que este Governo está agora
Em funções. É assim, a pergunta mais frequente, e foi aquela que talvez tenha criado mais impacto, tem a ver com o financiamento a 100% e a isenção do pagamento do IMT e do imposto de selo na compra para jovens até 35 anos. Eu chamo a atenção porque há já quem dê isto como adquirido, ok? É uma mera medida num programa de governo, o que significa que pode avançar ou pode não avançar, mas eu destaquei essa situação porque, por duas questões. Nós estivemos até agora a falar naquilo que é a vida familiar do dia-a-dia, naquilo que é a poupança, mas também da falta de literacia financeira vem o facto de a compra de casa não é vista como um investimento. Ok? E principalmente numa idade muito jovem, em que eu vejo muitos jovens a sair da faculdade e a fazer grandes investimentos que não deixam de ser custos, por exemplo, na compra de um automóvel, se calhar não era mal pensado aproveitar este tipo de oportunidades, porque o financiamento a 100% parece que não ajuda e ajuda muito, fica só mesmo a responsabilidade dos custos associados à compra de uma habitação, que, atenção, não são tão pequenos como isso, ok? Porque estamos a falar em IMT, imposto de selo, e depois mesmo o custo bancário, em que há toda uma série de custos e os impostos também associados à realização do empréstimo do crédito de habitação. Por isso, há aqui uma ótima oportunidade para os mais jovens, e se efetivamente estas medidas avançarem, de poderem fazer duas coisas, que é adquirirem uma casa, ficando com uma prestação consideravelmente abaixo do preço de um arrendamento. Maravilhoso. Ok? E ao mesmo tempo estarem a investir numa possível situação em que mais tarde pode ter ali algum retorno financeiro, ou por via do arrendamento, ou por via da alienação do próprio imóvel. Ou seja, isso também é importante que os próprios jovens façam esse enquadramento, peçam-nos algumas indicações, porque a compra da casa pode não ser só pela localização, e se gosta da cozinha, e se gosta do quarto, e se gosta da sala, mas se mais tarde dá para vender. Dá para vender, se é uma área que está a evoluir, se mais tarde terá a hipótese de ter um preço por metro quadrado superior também. Por isso, isto da compra de uma casa não tem que ser só a compra de uma casa, pode ser muito mais. É um ativo, não é? Exatamente. Temos ali um ativo que... E é um jeito de brincadeira, pergunto muitas vezes aos clientes: quando está doente, vai diretamente à farmácia ou passa pelo médico primeiro? Aqui é exatamente a mesma coisa. E tendo em conta que nós num crédito de habitação, por exemplo, estamos a falar num contrato que vamos fazer por 40 anos da nossa vida, é um bom compromisso. É um bom compromisso, mas quando o vamos fazer sozinhos, estamos mais expostos a alguns riscos. Por isso, tendo em conta que é um serviço que não tem nenhum custo, exatamente, não faz qualquer sentido que eles não recorram a um especialista, e de preferência com soluções 360. Essas soluções 360 agradam-me bastante. Lá está, eu entrei na Decisões e Soluções, fizeram um enquadramento financeiro, correto, qual seria o produto melhor para mim, e lá está, os seguros que a gente deixa, é o primo pobre, lá está, têm aqui um peso considerável. Arranjou o crédito à minha medida, eu estou bem, fez o que podia, mas eu tinha aqui uma soluçãozinha ainda que não estava paga, e agregou-me os créditos e fez a consolidação. Fantástico, estou melhor, O meu filho agora saiu da faculdade, realmente. É daquelas coisas, cabeças no ar, nunca pensam o que é que poderá ser a seguir. Mas tem medidas que estão aí. Essas medidas vocês podem explicar, porque não é um dado adquirido, como me disse. Exatamente. É o resumo, então está o resumo feito. Mais uma questão, Força, se calhar a melhor delas, é que nós, por norma, quando contraímos um crédito de habitação, o banco não nos liga com melhores opções. É verdade. Okay? É verdade. A partir do momento em que está a trabalhar com um intermediário de crédito ou com a Decisões e Soluções, uma das coisas que nós também fazemos é avaliar todo este percurso, o que significa que o mercado vai alterando, melhores situações aparecem no mercado. Sim. E aqui estamos nós para falarmos com o nosso cliente no sentido de
na maioria das situações não são os clientes que nos contactam, somos nós que temos a noção daquilo que é a realidade que o cliente tem. E dou-lhe um exemplo: fizemos imensos créditos em 2015 com spreads na ordem dos 5%, porque o Euribor até estava em terreno negativo, e se calhar muitos clientes, até porque não sentem necessidade, porque isso também acontece, ok, a prestação subiu, mas continuam a ter a possibilidade de a pagar, e então não pensam na renegociação, e é aqui que nós também entramos. Ou seja, nós não nos cansamos de acompanhar toda a vida do cliente, seja numa situação em que ele quer fazer a troca de casa e vem ter connosco, ou seja numa situação em que o cliente nem se lembra, mas sabe perfeitamente, tem ali um profissional em que, quando as soluções no mercado alterarem e houver melhor para ele, nós também aqui estamos para fazer uma chamadinha e dizer: vamos reunir documentação, como é que está o seu enquadramento neste momento, e conseguir-vos melhores situações, porque para melhor muda-se sempre, não é? É uma grande verdade que disse. Nós não pensamos na renegociação de crédito, damos como adquirido que a casa, se um dia eu precisar, vendo, vai ficar para os meus filhos. Agora a mentalidade também mudou um bocadinho, porque podemos trocar realmente. Exato. Mas é uma situação que não relembramos assim do nada. Não. Vou ter em atenção agora, tenho mesmo que ir a Decisões e Soluções, que é para ficar. Mónica, foi um gosto falar consigo. Eu fiquei muito mais enriquecida nesta literacia, que, ao que se sabe, tem mais que lhe diga. Sim. É só passar nas Decisões e Soluções, não é? São várias as lojas que temos abertas, onde podemos bater à porta e procurar por decisões e nos darem soluções. Aqui a Norte, o que é que fazemos e onde é que estamos? Pronto, na nossa equipa nós temos uma loja em Gaia, muito central, a loja mais central de Gaia, na Avenida da República, perto de Santo Vídeo, e em Matosinhos, na Senhora da Hora, mesmo em frente ao recinto da Feira da Senhora da Hora. Não há como... Em qualquer situação, as nossas portas estão abertas, equipa simpática. Nota-se, isso é verdade. E estamos lá para poder ajudar em tudo o que os nossos clientes precisarem. Mais uma vez, Mónica, muito obrigada. Obrigada eu.